Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. Fanfic Naruto, reencarnei como Jiraiya. Parte 8, capítulo 96. Navaki, continue assim. Eu acredito que você consegue. Jiraiya entrou na sala com um sorriso, dirigindo-se a Senju Navaki de forma calorosa. Jiraiya, você está aqui. Ao ver Jiraiya, o rosto de Navaki se iluminou de alegria. Sempre que Jiraiya o visitava, ele o orientava em seu treinamento. A essa altura, Jiraiya era praticamente meio sensei para ele. Após cada sessão com Jiraiya, Navaki sempre sentia que suas habilidades melhoravam significativamente. Ele admirava muito Jiraiya. Como você acabou se machucando? Jiraiya deu um tapinha de leve na cabeça de Navaki e perguntou. Eu estava treinando meus reflexos e acidentalmente fui atingido por um shuriken, respondeu Navaki, coçando a cabeça sem jeito. Navaki, mesmo que você queira ficar mais forte, precisa ter calma. Jogar tantas shurikens no mecanismo de uma vez é imprudente. Você não pode ser tão descuidado no futuro. O tom de Tsunade era sério. Ela adorava seu irmão mais novo e não suportava vê-lo sofrer. Irmã, para ficar mais forte, preciso superar meus limites. Se eu lançar menos shurikens, como vou conseguir alcançar meu potencial máximo? Não se preocupe, serei mais cuidadosa e evitarei me machucar da próxima vez. A resposta de Navaki foi firme, sua determinação evidente. Como esperado do meu cunhado. Você tem coragem, disse Jiraiya com admiração. Jiraiya, você poderia me orientar no meu treinamento mais tarde? Perguntou Navaki ansiosamente. Embora Navaki não tivesse herdado a liberação de madeira de Hashirama, ele demonstrou um talento notável com chakras de fogo e terra. Jiraiya, sendo habilidoso em ambas as técnicas, achou fácil orientá-lo. Afinal, Jiraiya havia adquirido um vasto conhecimento dessas técnicas por meio de seus registros no sistema. Claro que posso. Mas deixe-me conversar com sua irmã primeiro. Vá para o campo de treinamento e espere por mim, disse Jiraiya, dando um tapinha na cabeça de Navaki. Jiraiya, as mulheres só vão atrasar nosso treino. É melhor ficarmos longe delas. Navaki provocou com um sorriso malicioso. O que você acabou de dizer, pirralho? O rugido furioso de Tsunade ecoou pela sala. Eu não disse nada. Vou embora agora. Navaki estremeceu e saiu correndo do quarto, evitando por pouco outra ida ao hospital. Depois que Navaki saiu, Tsunade fechou a porta e as cortinas. Ela conhecia bem a personalidade de Jiraiya e imaginou que ele não desperdiçaria uma oportunidade como essa. Além disso, fazia muito tempo que não se viam, e ela não se importava com o jeito carinhoso dele. Você me conhece muito bem, disse Jiraiya com um sorriso, puxando Tsunade para seus braços. Que tipo de missão a manteve fora por tanto tempo desta vez? Perguntou Tsunade com as bochechas levemente coradas. Fui à Terra da Chuva para lidar com um grupo de ninjas renegados da Terra do Vento, explicou Jiraiya. Soube pelo sensei que você foi promovido a Jounin. Trouxe um presente para comemorar. Jiraiya retirou um pergaminho de armazenamento. Tsunade injetou chakra no pergaminho, invocando um par de luvas. Estas luvas foram especialmente concebidas para si. Elas aumentam a sua força e permitem-lhe usar a liberação de vento para agarrar inimigos à distância, explicou Jiraiya. Ao ouvir isso, os olhos de Tsunade brilharam. As luvas eram perfeitas para ela. Ela os calçou e ficou maravilhada com o material. Incrível! Serviram perfeitamente, disse ela, maravilhada com a forma como as luvas se ajustaram às suas mãos. Devem ter sido difíceis de conseguir. Se foram caras, não posso aceitá-las, disse ela com um tom sério apesar da gratidão. Não se preocupe. Essas luvas não me custaram nada. Se alguém perguntar, diga que são uma herança da família Senju, Jiraiya a tranquilizou. Tsunade sorriu, tocada por sua consideração. Também trouxe 2 pergaminhos de Jutsu de Rank A. Eles são muito adequados às suas habilidades, disse Jiraiya, entregando-lhe os pergaminhos. O sorriso de Tsunade ficou ainda mais radiante. Ah, e mais uma coisa. O sensei designou você para Anbu e a nomeou capitã de esquadrão. Sua equipe operará sob o meu comando. De agora em diante, trabalharemos juntos em missões, anunciou Jiraiya, entregando-lhe o documento oficial de nomeação. Tsunade ficou radiante com a notícia. Mas antes que pudessem conversar mais sobre o assunto, Jiraiya a puxou para perto e os dois trocaram um beijo apaixonado. Em seguida, Jiraiya dirigiu-se ao campo de treinamento para ajudar Navaki com seu treino. Entretanto, na sala de reuniões do clã Senju, Esamu dirigiu-se ao ancião. A nomeação de Tsunade como capitã de um esquadrão Anbu certamente se deve à influência de Jiraiya. Ele progrediu muito mais rápido do que esperávamos. Deveríamos considerar demonstrar mais benevolência a ele? Permita que ele tenha acesso a algumas das técnicas secretas do clã. Quanto aos jutsus de selamento que dominei, selecionarei alguns para compartilhar com ele, respondeu o ancião pensativamente. Nesse instante, Uzumaki Mito entrou na sala. Mito-sama, o que há atrás aqui? Esamu imediatamente se levantou para cumprimentá-la. Este meu corpo não vai aguentar muito mais. Se eu não me movimentar enquanto posso, não terei outra chance. Amanhã, avise a vila para começar a procurar um novo Jinchuriki. Meu tempo está se esgotando, disse Mito calmamente. Como atual Jinchuriki da 9 caudas, Mito havia envelhecido demais para manter o selo por muito mais tempo. Capítulo 97. Uzumaki Mito já estava em idade avançada, e manter o selo dentro de seu corpo havia se tornado um fardo enorme. Afinal, a raposa de 9 caudas era a mais temida das bestas com cauda. Selá-la não era tarefa fácil. Vovó, a culpa é toda minha. Se eu fosse mais forte, você não teria que passar por essa dor, disse Zamu, com a culpa estampada no rosto. Os esforços de Mito para manter a raposa de 9 caudas selada tiveram um alto custo pessoal, dor e exaustão diárias. A besta se debatia constantemente contra o selo, ansiando por liberdade. Não fosse a determinação inabalável de Mito em proteger o clã Senju, ela poderia já ter instado a vila a encontrar um novo Jinchuriki e posto fim ao seu sofrimento. Mas agora, o clã Senju enfrentava crescente repressão por parte da liderança da vila. Uzumaki Mito era a única razão pela qual a pressão havia sido mantida sob controle. Seu papel como hospedeira da raposa de 9 caudas era o último escudo do clã. Assim que ela partisse e a aldeia conseguisse um novo Jinchuriki, os Senju perderiam sua última carta na manga, e sua situação só pioraria.
Maldita velha bruxa, me deixe sair logo. Na mente de Mito, a raposa de 9 caudas rugia e se debatia, batendo contra as barreiras de sua jaula. As rugas no rosto envelhecido de Mito se aprofundaram em dor. Em sua juventude, seu domínio incomparável das técnicas de selamento Uzumaki mantinha a raposa de 9 caudas subjugada sem esforço. Mas à medida que sua força diminuía com a idade, manter o selo se tornará uma luta constante. Jiraiya tem um grande potencial. Construir um bom relacionamento com ele pode garantir o futuro do clã Senju, comentou Mito, ignorando o chilique da raposa de 9 caudas. Pretendo compartilhar algumas técnicas avançadas de selamento com ele. Juntamente com os jutsus desenvolvidos por Tobirama, esses dois recursos devem garantir que quando Jiraiya ascender aos escalões superiores da vila, ele zelará pelo Senju. Esamu hesitou. Vovó, isso é um problema do nosso clã. Não há necessidade de você compartilhar as técnicas de selamento do clã Uzumaki. Ao longo dos anos, os Senju já haviam exigido muito de Mito. A ideia de ela revelar os segredos do clã Uzumaki pesava muito na consciência de Esamu. Além disso, a liderança da vila há muito cobiçava as técnicas de selamento de Mito, mas ela se recusava resolutamente a compartilhá-las. A aldeia não ousou pressioná-la demais, sua morte ou a libertação deliberada da raposa de 9 caudas seriam um desastre para Konoha. A disposição de Mito em confiar seu conhecimento a Jiraiya foi totalmente inesperada. As artes de selamento do clã Uzumaki eram incomparáveis no mundo ninja. Seu domínio dessas técnicas levou à destruição da terra dos redemoinhos, pois as grandes nações temiam seu poder. O país do redemoinho já caiu, e muitas de nossas técnicas de selamento se perderam, disse Mito com um leve sorriso. Não posso deixar que as que conheço desapareçam também. Preciso encontrar um sucessor digno, e Jiraiya é uma boa escolha. Então sua expressão tornou-se solene. Certa vez prometi à aldeia que não transmitiria essas técnicas ao Senju. Não quebrarei minha palavra, portanto não me culpem por isso. Vovó, jamais a culparíamos, disse Esamu rapidamente. Sabemos que está nos protegendo. Se você tivesse transmitido as técnicas de selamento para o nosso clã, junto com os jutsus proibidos deixados pelo meu avô, a vila só teria ficado ainda mais desconfiada de nós. Não era que Mito não quisesse transmitir as técnicas de selamento Uzumaki para o Senju, era que ela não podia. Fazer isso só pioraria a situação precária do clã quando Mito se fosse. Até mesmo os Senju entendiam isso. As técnicas de selamento dos Uzumaki, por mais poderosas que fossem, também eram uma faca de 2 gumes. Recebê-las só os tornaria alvos fáceis, como evidenciado pelo trágico destino do clã Uzumaki. Mas Jiraiya era diferente. Ele era aluno do Hokage, e se Mito compartilhasse seu conhecimento com ele, a liderança da vila o receberia de braços abertos. Vá buscar Jiraiya aqui e instruiu Mito enquanto se sentava. Esamu assentiu com a cabeça e saiu da sala. A vovó quer te ver, disse Esamu a Jiraiya ao chegar ao campo de treinamento, onde o jovem ninja estava treinando Senju Navaki. Jiraiya ergueu uma sobrancelha. Ele sabia exatamente a quem a avó se referia. Uzumaki Mito, a esposa do deus dos ninjas, Senju Hashirama. A sobrevivência do clã Senju em Konoha se deveu em grande parte a ela. Mas por que ela o havia convocado agora? Pratique como eu te ensinei, disse Jiraiya a Navaki antes de seguir Esamu. O que Lady Mito quer comigo? Perguntou Jiraiya. São boas notícias. A vovó tem uma ótima impressão de você, respondeu Esamu, sem conseguir esconder uma pontinha de inveja. Aprender as técnicas de selamento do clã Uzumaki elevaria imensamente a força de Jiraiya. Com o tempo, ele poderia até alcançar o nível de um Jounin de elite, ou talvez até mesmo atingir o poder de um Kage antes de completar 20 anos. Com o apoio de alguém como Jiraiya, a sorte do clã Senju certamente mudaria. Os passos de Esamu se aceleraram com a empolgação. Como chefe do clã, vislumbrar uma saída para o dilema em que se encontravam o encheu de esperança e alívio. Talvez ele pudesse finalmente abandonar seus esforços exaustivos para preservar o legado do clã, uma tarefa da qual já estava farto há tempos. Vovó, eu trouxe o Jiraiya, disse Esamu ao entrarem na sala. Deixe-nos ir, ordenou Mito. Após a saída dos outros, apenas Jiraiya e Uzumaki Mito permaneceram na sala. É uma honra conhecê-la, Lady Mito, disse Jiraiya respeitosamente. Ele podia sentir a malícia opressiva que emanava dela, sem dúvida a influência da raposa de 9 caudas selada dentro dela. A situação deve ser terrível, pensou Jiraiya. Ela está tendo dificuldades para manter a raposa de 9 caudas sob controle. A voz de Mito interrompeu seus pensamentos. Eu te chamei aqui para pedir uma promessa. Quando você ascender aos escalões da liderança da vila, não oprima o clã Senju. E caso encontre algum Uzumaki sobrevivente espalhado pelas terras, peço que os traga para Konoha e os proteja. Capítulo 98. Após a destruição da terra dos redemoinhos, os membros do clã Uzumaki se espalharam pelo mundo, forçados a viver escondidos. Revelar suas identidades significava arriscar uma perseguição implacável, já que as grandes nações ainda cobiçavam suas poderosas técnicas de selamento. Ao ver seu clã, outrora orgulhoso, reduzido a um estado tão deplorável, Uzumaki Mito sentiu uma profunda tristeza. No passado, ela chegou a sugerir à aldeia que acolhessem alguns dos Uzumaki sobreviventes, mas a proposta foi rejeitada de imediato pelas autoridades superiores da aldeia. Acolher um grande número de refugiados Uzumaki, argumentavam eles, atrairia a ira de outras aldeias. Hiruzen Sarutobi, um homem que valorizava muito a paz, era especialmente avesso a provocar guerras. Assim, ele recusava tudo que pudesse gerar conflito. Isso fez Jiraiya se lembrar de um incidente da história original de Konoha. O país do relâmpago enviou ninjas para se infiltrar na vila e sequestrar Hinata Hyuga para roubar o Byakugan. Quando Yashi Hyuga descobriu o plano deles, matou os intrusos para salvar sua filha. Em vez de responsabilizar o país do relâmpago por suas ações descaradas, eles exigiram descaradamente uma explicação e reparações de Konoha. Hiruzen, em nome da preservação da paz, acabou cedendo, enviando o irmão gêmeo de Yashi, Izashi, para a morte a fim de apaziguar o país do relâmpago. Jiraiya conseguia ver claramente até onde Hiruzen estava disposto a ir para proteger a paz, embora às vezes a situação fosse sufocante e humilhante demais.
Mito-sama, eu sou apenas um jounin agora. Não é um pouco cedo para pedir esse tipo de promessa, disse Jiraiya com um sorriso irônico. Não era que lhe faltasse ambição. Ele sonhava em se tornar Hokage um dia. Mas quanto tempo isso levaria, ou mesmo se seria possível, era impossível prever. Você foi escolhida pelo Monte Myobuku. Isso diz muito sobre o seu caráter, disse Mito calmamente. Não peço que cumpra essa promessa imediatamente. Apenas espero que quando chegar o dia em que você tiver o poder, faça o que é certo, pelo bem deles e pela sua própria esperança. Ela fez uma pausa antes de continuar, com uma expressão que se tornou séria. Se você concordar, eu lhe ensinarei todas as técnicas de selamento que conheço, juntamente com algumas das técnicas proibidas criadas pelo segundo Hokage. Jiraiya endireitou-se. Mito-sama, se um dia eu alcançar o poder, prometo dar ao clã Uzumaki um lugar seguro para chamar de lar. E o clã Senju, que tanto deu a Konoha, sempre terá meu respeito e proteção. Embora parecesse uma pequena promessa, as recompensas eram imensas. Jiraiya não tinha como recusar. As técnicas de selamento do clã Uzumaki eram inestimáveis para que ele alcançasse seu objetivo de dominar o mundo ninja. Espalhados por todas as terras, os Uzumaki eram um recurso que ele estava determinado a unir. Para construir uma organização formidável, ele precisaria reunir talentos de todos os cantos. Eu acredito em você, disse Mito lentamente. O terceiro Hokage tem você em alta consideração e já está trabalhando para construir sua reputação. Ele a vê como sua sucessora. Mas espero que quando você assumir o seu lugar, abandone a abordagem de liderança dele. Konoha não pode prosperar se continuar reprimindo seus clãs poderosos. Não sou especialista em política, mas até eu consigo perceber que uma aldeia estável precisa de mais do que isso. Ela suspirou e apontou para uma mesa, onde com um único toque, fez surgir uma pilha de pergaminhos. Essas são todas as técnicas de selamento do clã Uzumaki que possuo, disse Mito. Você tem a liberdade de usá-los como quiser, entregá-los à aldeia ou ensiná-los a outros. Essa decisão é sua. Jiraiya não hesitou e recolheu cuidadosamente os 8 pergaminhos. Um deles emanava uma aura sinistra, deixando-o nitidamente inquieto. Ah, e Jiraiya, acrescentou Mito enquanto se preparava para sair. Tsunade é uma garota maravilhosa. Não ouse decepcioná-la. Jiraiya deu uma risadinha. Mito-sama, eu sei como tratar uma mulher. Não se preocupe. Tsunade não vai se arrepender de me escolher. Dito isso, ele partiu com os pergaminhos guardados em segurança. De volta à residência Senju, Tsunade o alcançou. Então, sobre o que ela queria conversar? Perguntou ela, curiosa. Ela só me disse para te tratar bem e não te intimidar, disse Jiraiya com um sorriso. Então, inclinando-se para mais perto, provocou. Ah, e ela disse que seus quadris largos significam que você me dará muitos filhos. Calha a boca. O rosto de Tsunade ficou vermelho como um tomate enquanto ela dava um tapa no braço dele. Ah, a propósito, disse ela, entregando-lhe um pergaminho. Isto é de Esamu. É uma das técnicas do meu tio-avô. Jiraiya aceitou o pergaminho com um aceno de cabeça, percebendo que a conquista daquele dia era extraordinária. Ele não só havia recebido os pergaminhos de selamento do clã Uzumaki, como agora possuía um novo jutsu desenvolvido pelo próprio segundo Hokage. Ao inspecionar o pergaminho, ele descobriu que detalhava o jutsu da escuridão infinita, um genjutsu que privava os inimigos da capacidade de perceber a luz. Ele havia sido usado por Tobirama Senju na história original para cegar Hiruzen Sarutobi durante o ataque de Orochimaru a Konoha. Embora dominar esse genjutsu exigisse um esforço considerável, especialmente para alguém como Jiraiya, que tinha pouca experiência com ilusões, seu potencial era inegável. Finalmente, ele voltou sua atenção para o sinistro pergaminho Uzumaki. É o selo do ceifador da morte, murmurou Jiraiya com uma expressão sombria. Essa técnica de selamento era uma das mais poderosas e perigosas do mundo ninja. Ao invocar o Shinigami, ela podia consumir a alma de um inimigo, mas ao custo da vida do usuário. Os riscos eram altos, mas o poder que oferecia era inegável. Desde o uso que Hiruzen fez para selar os braços de Orochimaru até Minato dividindo a raposa de 9 caudas em 2, a eficácia do jutsu era lendária. Jiraiya respirou fundo. Ele tinha muito a aprender, e o caminho à frente era assustador. Mas as conquistas de hoje representavam um passo crucial em direção às suas ambições. Capítulo 99. O selo do ceifador da morte era inegavelmente poderoso, mas seu preço era igualmente alto. Exigia o sacrifício da própria alma ao Shinigami. Essa técnica de selamento era essencialmente um jutsu de destruição mútua. Será que o sistema algum dia oferecerá uma solução para as desvantagens dessa técnica? Ponderou Jiraiya. Se o sistema pudesse remover a única desvantagem do selo do ceifador da morte e torná-lo utilizável como um jutsu padrão, seria um recurso incrível. Com esse pensamento, Jiraiya deixou de lado o pergaminho contendo o selo do ceifador da morte e começou a inspecionar os outros. Ao desenrolar cada um, ficou claro que todos eram técnicas de selamento. Entre elas estavam as correntes de selamento adamantinas, o estilo de selamento dos 8 trigramas e o selo dos 4 símbolos, todas extremamente poderosas. Muitas dessas técnicas tinham a capacidade de suprimir bestas com cauda, especialmente as correntes de selamento adamantinas. Na linha temporal original, Uzumaki Kushina utilizou esse jutsu para suprimir a raposa de 9 caudas logo após dar à luz Naruto, permitindo que Minato Namikaze usasse o selo do ceifador da morte. Considerando quão frágil Kushina estava após o parto, sua capacidade de executar esse jutsu e conter uma besta com cauda demonstrava seu poder. Contudo, as correntes de selamento adamantinas eram uma técnica que apenas membros do clã Uzumaki conseguiam dominar. Usá-la exigia a formação de correntes de chakra, o que consumia uma quantidade imensa de energia, muito além do que a maioria dos ninjas conseguia suportar. Para qualquer pessoa fora do clã Uzumaki, mesmo esgotar completamente suas reservas de chakra não seria suficiente para formar as correntes. O clã Uzumaki era particularmente adequado para este jutsu devido às suas imensas reservas de chakra. Felizmente, Jiraiya possuía o corpo sábio, o que tornava seus níveis de chakra comparáveis aos dos Uzumaki. Para ele, aprender a técnica não seria um problema.
Após examinar rapidamente os pergaminhos restantes, Jiraiya decidiu se concentrar em dominar as correntes de selamento adamantinas e o jutsu da escuridão infinita. Este último era um jutsu complementar ideal tanto para batalhas um contra um quanto para confrontos maiores. Quando Tobirama Senju desenvolveu essa técnica, ficou claro que ela foi projetada para combater o clã Uchiha. O jutsu da escuridão infinita podia privar um oponente da visão, o que era especialmente devastador contra o clã Uchiha, cujo poder dependia fortemente do Sharingan. Sem enxergar, suas habilidades de combate ficariam significativamente prejudicadas. Após cruzar para o mundo de Naruto, Jiraiya não teve muita interação com o clã Uchiha. Eles eram um povo reservado e orgulhoso, raramente se misturando com forasteiros. Seus únicos vislumbres deles eram durante as passagens ocasionais da força policial de Konoha, onde ele avistava alguns membros do clã. Jiraiya não nutria qualquer ressentimento contra o clã Uchiha. A maioria deles era leal à vila, com apenas uma pequena facção de extremistas defendendo a rebelião. Esses radicais acreditavam que as significativas contribuições do clã para a vila não estavam sendo devidamente recompensadas. Com sua decisão tomada, Jiraiya começou a praticar as correntes de selamento adamantinas. Segurando o pergaminho com firmeza, ele se dedicou ao treinamento. O tempo passou num piscar de olhos e meio mês voou. Correntes de selamento adamantinas. No pátio, Jiraiya gritou enquanto rapidamente formava selos de mão. Seu chakra fluiu e se espalhou, formando correntes douradas que se estendiam de seu corpo. Ele conseguiu invocar 5 correntes, controlando-as para que se estendessem para frente. No entanto, elas só alcançaram 8 metros antes de pararem, incapazes de se estender mais. Entretanto, seu chakra se esgotava rapidamente durante o processo. Mesmo refinando continuamente o chakra de suas células, não era suficiente para acompanhar a taxa de consumo. Não me admira que só o clã Uzumaki consiga dominar essa técnica. Ela consome chakra de uma forma absurda, murmurou Jiraiya, desfazendo o jutsu com uma expressão de desagrado. Em poucos instantes, ele havia gasto 1/10 de seu chakra total. Nem mesmo seus jutsus de nível S jamais haviam consumido chakra a uma taxa tão alarmante. Parece que precisarei desbloquear totalmente o potencial do corpo sábio antes de poder usar este jutsu livremente, pensou ele consigo mesmo. Atualmente, seu corpo sábio não estava completamente desenvolvido. Nas últimas 2 semanas, ele não havia recebido nenhuma missão nova e passou seu tempo treinando as correntes de selamento adamantinas. Foi somente hoje que ele finalmente conseguiu invocar as correntes. Nesse instante, a voz do sistema ecoou em sua mente. Jin, o sistema detectou que o anfitrião está próximo de atingir o nível de força de um Jounin de elite. Os logins diários e semanais serão substituídos por um login quinzenal. A expressão de Jiraiya azedou imediatamente. Por que a mudança? Perguntou ele irritado. Isso significa que agora só vou receber recompensas 2 vezes por mês. Anfitrião, por favor, mantenha calma, respondeu o sistema. Sua força atual cresceu a tal ponto que as recompensas diárias e semanais não conseguem mais oferecer benefícios significativos. Ao optar por logins quinzenais, cada recompensa será muito mais valiosa e contribuirá diretamente para o seu crescimento. A explicação conseguiu acalmar Jiraiya um pouco. Era verdade, as recompensas recentes tinham se tornado menos impactantes em comparação com o início da carreira dele. Até mesmo as recompensas semanais agora eram apenas jutsus básicos, que pouco contribuíam para aumentar seu poder. Tudo bem, disse ele relutantemente. Faça o meu login. Jin, login concluído. Parabéns, anfitrião, você obteve o corpo sábio completo e a ferramenta ninja, vaso da alma. Deseja resgatar essas recompensas agora? Reivindique-nos imediatamente, respondeu Jiraiya sem hesitar. Essa recompensa não o decepcionou. O corpo sábio completo era um divisor de águas. Com ele seria capaz de usar jutsus poderosos como a Shirama Senju, batendo palmas e subjugando os oponentes com facilidade. À medida que os benefícios surtiam efeito, Jiraiya sentiu uma energia quente percorrer seu corpo, fortalecendo cada fibra do seu ser. Suas reservas de chakra aumentaram, multiplicando-se por 100. Ao testar a extração de chakra de suas células, descobriu que uma quantidade imensa fluía para suas reservas sem esforço. Jiraiya cerrou os punhos, um sorriso se formando em seu rosto. Com esse poder recém-descoberto, seu caminho para se tornar mais forte estava mais claro do que nunca. Capítulo 100. Sentindo a onda avassaladora de chakra percorrendo seu corpo, Jiraiya não pôde deixar de sorrir. Com isso, suas reservas de chakra tornaram-se quase comparáveis às de uma besta com cauda, transformando-o em uma artilharia ambulante de ninjutsu. Para onde quer que fosse, o ninjutsu seguia em ondas, sem a menor preocupação em ficar sem chakra. Mais do que a mera abundância de chakra, a incrível velocidade de recuperação por si só poderia sustentá-lo através do uso de qualquer técnica. Correntes de selamento adamantinas. Jiraiya executou a técnica de selamento mais uma vez, liberando uma torrente de chakra que se materializou em 28 correntes douradas. Elas se estenderam para frente, parando apenas após atingirem um comprimento de cerca de 12 metros. Ao longo de todo esse processo, Jiraiya não sentiu sequer o menor esgotamento de chakra. A sensação era completamente diferente de antes. Manifestar 28 correntes douradas e esticá-las até seu limite de 12 metros era o potencial máximo da técnica. Não fosse por essa limitação, as imensas reservas de chakra dentro de Jiraiya poderiam, sem dúvida, produzir mais correntes e estendê-las ainda mais. Não ter que me preocupar em ficar sem chakra. Essa sensação é simplesmente satisfatória demais, murmurou Jiraiya enquanto controlava as correntes douradas, fazendo-as chicotear e se contorcer com facilidade. Apesar do uso contínuo de chakra, suas reservas permaneciam intactas. Em seguida, ele recuperou a lâmina da chama relâmpago, cortando levemente o próprio braço. Uma pontada aguda percorreu seu braço quando uma ferida se abriu, mas antes mesmo que o sangue pudesse jorrar, a carne começou a se contorcer, regenerando-se a uma velocidade surpreendente. Em instantes, a ferida estava completamente cicatrizada.
Esse nível de regeneração é simplesmente absurdo, comentou Jiraiya, visivelmente satisfeito com sua recém-descoberta capacidade de cura. Não é de admirar que todos na história original de Naruto cobiçassem as células de Hashirama. Tais capacidades regenerativas aterrorizantes certamente seriam muito desejadas. Além da regeneração, as habilidades sensoriais de Jiraiya também haviam apresentado um aumento significativo. Agora ele conseguia perceber claramente a energia natural presente no ar, algo que antes era uma tarefa árdua para ele. Com seu estado atual, Jiraiya sentia-se confiante de que poderia dominar o modo sábio rapidamente, assim como a Hashirama Senju. A habilidade de entrar instantaneamente no modo sábio com um simples selo de mão, sem a necessidade de absorção prolongada de energia natural, estava agora ao seu alcance. Na linha do tempo original, o modo sábio de Jiraiya era a forma mais incompleta, exigindo a assistência dos dois sapos anciãos. Além disso, suas mãos precisavam permanecer seladas durante todo o processo, e qualquer interrupção resultaria em falha. Mesmo após entrar no modo sábio, seu rosto assumia uma aparência semelhante à de um sapo. Mas com o corpo sábio totalmente desenvolvido, Jiraiya agora possuía a força de um Jounin de elite. Na verdade, ele estava confiante de que poderia se defender contra oponentes de nível Kage. Suas reservas de chakra e regeneração implacável o tornavam capaz de sobreviver à maioria dos inimigos em uma batalha de desgaste. Qual é o propósito do vaso da alma? Perguntou Jiraiya, ainda tomado pela excitação. O vaso da alma pode absorver as almas de indivíduos recentemente falecidos, armazenando-as para uso futuro, explicou o sistema. Você pode usar as almas armazenadas no vaso da alma como oferendas aos Shinigami, possibilitando o uso do selo do ceifador da morte. No entanto, o vaso da alma tem uma limitação. Ele só pode absorver as almas de Jounin de elite ou superior. Almas abaixo desse nível são muito frágeis para suportar o processo de absorção. Os olhos de Jiraiya brilharam. Seu sistema era tão confiável como sempre, fornecendo exatamente o que ele precisava. Ele vinha refletindo sobre como superar as desvantagens do selo do ceifador da morte, e o sistema lhe ofereceu a solução. Embora o vaso da alma só pudesse armazenar almas de nível Jounin de elite, isso era suficiente para mitigar o custo do selo do ceifador da morte. Com um número suficiente de almas, Jiraiya poderia usar o selo do ceifador da morte sem quaisquer consequências pessoais. Mesmo ao enfrentar oponentes de nível Kage, ele poderia optar por lutar de frente sem hesitar. Jiraiya extraiu avidamente o vaso da alma. Era um jarro preto como breu, do tamanho da palma da mão, com inscrições rúnicas intrincadas. Uma aura tênue e sinistra emanava dele, semelhante ao pergaminho que Uzumaki Mito lhe confiara, contendo instruções para o selo do ceifador da morte. Será que isso já existia originalmente no mundo ninja? Especulou Jiraiya enquanto examinava o vaso da alma. Afinal, o mundo ninja possuía vários poderes misteriosos, como os Shinigami invocados pelo selo do ceifador da morte ou o deus maligno adorado por Idan. Mas Jiraiya não se deteve muito nisso. Ele confiava implicitamente no sistema, certo de que tudo que ele fornecesse estaria livre de perigos ocultos. É hora de irmos ao Monte Myobuku e treinarmos no modo sábio, declarou Jiraiya. Com seu recém-adquirido corpo sábio completo, ele agora tinha as qualificações necessárias para treinar com Fukazaku e Shima. Os dois sapos anciãos haviam lhe dito certa vez que seu corpo não era adequado para o modo sábio, mas agora Jiraiya estava confiante de que eles mudariam de ideia. Se o corpo dele não conseguisse suportar o modo sábio, ninguém mais no mundo ninja conseguiria. Jiraiya usou o jutsu de invocação para se transportar até o Monte Myobuku. Gamabunta. Desenvolvi uma nova técnica. Venha treinar comigo. Jiraiya gritou ao chegar e avistar o chefe sapo. Ao ouvir isso, Gamabunta imediatamente saltou para longe, gritando por cima do ombro. Jiraiya, tenha um pouco de humanidade. Não vê que ainda estou todo enfaixado? E que ainda estou sangrando? Como você pode sequer pensar em lutar comigo? Envolto em bandagens como uma múmia, Gamabunta parecia extremamente miserável, com sangue fresco ainda escorrendo em alguns pontos. Ficou claro que ele ainda não havia se recuperado dos ferimentos anteriores. Internamente, Gamabunta estava à beira do colapso. Droga, eu já estou quase morto. E você ainda não me deixa descansar? Você é um demônio? Não se preocupe, Gamabunta. Desta vez, não é uma técnica com lâmina. Eu não vou te cortar. Prometo que serei gentil, Jiraiya o tranquilizou, saltando atrás do sapo com um sorriso de canto. Ao diminuir a distância, Jiraiya formou selos de mão, e correntes douradas surgiram ao seu redor. Com uma velocidade incrível, as correntes dispararam para frente, envolvendo Gamabunta com força. Capítulo 101. Correntes douradas surgiram, estendendo-se rapidamente como dragões, serpenteando em direção a Gamabunta. Pressentindo perigo, Gamabunta não ia ficar parado. Sacou a enorme espada que tinha na cintura, girando no ar para cortar as correntes douradas. Clang! Embora as correntes fossem formadas de chakra, elas eram incrivelmente resistentes. A lâmina de Gamabunta as atingiu, criando um choque metálico e faíscas com o impacto. Apesar da habilidade de Gamabunta com a espada, a enorme quantidade de correntes, cada uma se movendo com extraordinária precisão sob o controle de Jiraiya, tornava impossível repelir todas elas. Por mais que Gamabunta tentasse, ele não conseguia cortar as correntes. Em pouco tempo, as correntes douradas se enrolaram em torno dele, apertando com uma força que deixou até mesmo o poderoso sapo indefeso. De longe, Gamabunta se assemelhava a uma montanha brilhante envolta em uma teia de luz. Preso firmemente, Gamabunta sentiu seu chakra suprimido, incapaz de fluir adequadamente. Seus movimentos cessaram completamente. Bum! Com um estrondo ensurdecedor, seu corpo enorme atingiu o solo, provocando tremores na terra e levantando nuvens de poeira. Gamabunta lutava contra as correntes, mas a pressão das amarras de adamantina era esmagadora. Ele não conseguia canalizar chakra e seus membros estavam imobilizados. Me despedaça logo. Isso é insuportável, berrou Gamabunta para Jiraiya, sua frustração ecoando pelo campo de batalha. A sensação de estar completamente imobilizado, incapaz de se mover, era insuportável. Ele teria preferido alguns golpes certeiros a essa tortura. Satisfeito com a eficácia de suas correntes de selamento adamantinas, Jiraiya dissipou as amarras com um gesto de mão. Assim que as correntes desapareceram, ele olhou para Gamabunta, cujos gritos anteriores para que ele o atacasse pareceram peculiares.
Gamabunta, você está pensando demais. Você é adorável demais para eu despedaçar, disse Jiraiya, sorrindo enquanto pulava na cabeça do sapo e lhe dava um tapinha brincalhão. Não fale comigo assim, retrucou Gamabunta, engolindo em seco nervoso. Sério, me dê uns golpes se precisar. Vou me sentir muito melhor desse jeito. O comportamento brincalhão de Jiraiya claramente deixou Gamabunta desconfortável. Refletindo sobre o primeiro encontro, Gamabunta não pôde deixar de se arrepender de ter se exibido em vez de assinar o contrato calmamente. Nunca ninguém me fez um pedido como seu antes, disse Jiraiya balançando a cabeça. O enorme corpo de Gamabunta tremeu levemente. Era óbvio que ele ainda estava tenso. Com um suspiro, Jiraiya desembainhou a espada da chama relâmpago e desferiu alguns golpes leves nas costas de Gamabunta. Ah, muito melhor. Um gemido de satisfação escapou de Gamabunta enquanto ele visivelmente relaxava, com todo o seu corpo se soltando. Jiraiya, no entanto, ficou sem palavras. Eu juro, você está começando a adquirir uns hábitos estranhos, Gamabunta murmurou Jiraiya. O que posso dizer? Se passo um dia sem me cortar, fico inquieto. Nada tem um gosto bom, nada parece certo. Quando acordo, não tenho energia a menos que me faça alguns cortes primeiro. Depois disso, fico como novo, cheio de energia, sem dores nem incômodos, e pronto para enfrentar qualquer coisa, explicou Gamabunta com um tom pragmático. Por um instante, Jiraiya ficou sem palavras. Teria ele acidentalmente despertado um novo e estranho hobby para Gamabunta? Vamos encontrar Fukazaku e Shima, disse Jiraiya, reconduzindo a conversa ao assunto principal. Gamabunta assentiu com a cabeça e começou a saltar em direção ao seu destino. Logo chegaram a uma piscina serena cercada por imponentes pilares de pedra que pareciam tocar o céu. Cachoeiras despencavam nas proximidades, e a área era pontilhada por estátuas de sapos e campos de treinamento onde inúmeros sapos praticavam suas técnicas. Este era o Monte Myobuku, a terra sagrada onde os sapos treinavam. No centro de tudo, Fukazaku e Shima, os dois sábios mais velhos, estavam de pé, instruindo um grupo de sapos em seu treinamento. Ei, Jiraiya, seu chakra está diferente, muito mais forte de repente, exclamou Fukazaku enquanto ele e Shima saltavam em direção a Jiraiya. Seus olhares atônitos se fixaram nele. O recente despertar de Jiraiya aumentou drasticamente suas reservas de chakra, uma mudança tão profunda que até mesmo os sábios mais velhos notaram imediatamente. Bem, ontem durante meu treinamento, meu chakra simplesmente aumentou. Não sei exatamente por que, admitiu Jiraiya, fingindo ignorância. Você mencionou antes que aprender Senjutsu requer uma quantidade enorme de chakra, então vim ver se estou pronto para começar meu treinamento. Ele deixou os detalhes para os anciãos, sabendo que eles elaborariam sua própria explicação. Esposa, o Jiraiya está realmente pronto. Seu chakra se transformou completamente, este deve ser o despertar total do seu corpo sábio, declarou Fukazaku transbordando de entusiasmo. As suspeitas anteriores do sapo ancião sobre o potencial de Jiraiya foram finalmente confirmadas. Sem dúvida, as reservas de chakra recém-descobertas de Jiraiya eram a prova de sua herança. Essa é uma notícia excelente. Com o talento do Jiraiya, ele deve ser capaz de dominar o modo sábio perfeitamente, acrescentou Shima com igual entusiasmo. Isso o tornará ainda mais capaz de cumprir a missão do grande sapo. Jiraiya, agora você está qualificado para treinar o Senjutsu do Monte Myobuku, disse Shima, pulando em seu ombro. A partir de hoje, vamos orientá-los no domínio dessa técnica, afirmou Fukazaku. Obrigado a ambos. Contarei com a orientação de vocês, respondeu Jiraiya, demonstrando a mesma empolgação que eles. Ao dominar o modo sábio, Jiraiya finalmente teria o poder de enfrentar os inimigos mais fortes. Mesmo que ainda não tivesse alcançado o nível de força de um Kage, o modo sábio garantiria que ele pudesse se defender contra oponentes desse nível, ou, no mínimo, garantiria sua sobrevivência. Mais importante ainda, com o modo sábio, ele poderia alcançar grandes vitórias na Segunda Grande Guerra Ninja, ganhando renome e mérito. Assim que a guerra terminasse, Jiraiya finalmente teria as qualificações necessárias para competir pelo título de Hokage. Capítulo 102. Jiraiya, faz muito tempo que ninguém consegue dominar as artes sábias do Monte Myobuku. As técnicas sábias são extremamente difíceis de aprender, então é melhor você se preparar mentalmente. Elas não são como outros ninjutsus que podem ser aprendidos com relativa facilidade, exigem muito tempo e esforço, disse Fukazaku, o sábio dos sapos, a Jiraiya. Essa foi a maneira que ele encontrou de avisar Jiraiya. Jiraiya sempre fora capaz de dominar as técnicas do Monte Myobuku com facilidade, quase sem perder tempo no processo. Mas as artes sábias eram uma questão completamente diferente. Primeiro, era necessário dedicar uma enorme quantidade de tempo a sentir a energia natural do mundo. Depois, era preciso absorvê-la em seu corpo e fundi-la perfeitamente com seu chakra, transformando-o no chakra da sábia. Cada etapa do processo exigia imenso tempo e esforço. Fukazaku estava preocupado que a facilidade anterior de Jiraiya em aprender outras técnicas pudesse levá-lo à frustração ou até mesmo à perda de confiança ao enfrentar os desafios do treinamento sábio. Para aprender as artes da sábia, é preciso primeiro acalmar a mente. Sem tranquilidade, é impossível sentir a energia natural do mundo, muito menos absorvê-la. Não se preocupe. Minha determinação é forte, disse Jiraiya com um sorriso confiante. Ele compreendeu o subtexto do aviso de Fukazaku. Tendo despertado seu corpo sábio, já lhe era fácil sentir a energia natural presente no ambiente. Assim, o primeiro passo do treinamento de sábio não representava um obstáculo para ele. Tudo o que ele precisava fazer era seguir o método ensinado por Fukazaku e Shima, absorvendo energia natural em seu corpo e fundindo-a perfeitamente com seu chakra para criar o chakra sábio. Até mesmo Jiraiya da história original havia conseguido dominar o modo sábio, embora de forma imperfeita. Não havia razão para que ele não pudesse fazer melhor desta vez. Seu objetivo era emular Senju Hashirama, entrando no modo sábio instantaneamente com um simples selo de mão. Este pergaminho contém instruções sobre como sentir e absorver energia natural, disse Fukazaku, jogando um pergaminho para Jiraiya. Jiraiya abriu o pergaminho e começou a lê-lo atentamente. Ei, traga-nos o óleo especial de sapo, disse Fukazaku a Shima. O Monte Myobuku possuía um óleo de sapo único que, quando aplicado no corpo, ajudava as pessoas a sentirem rapidamente a energia natural e auxiliava em sua absorção. Há algo que você não entenda, perguntou Fukazaku a Jiraiya.
Você poderia explicar essa parte com mais detalhes? Perguntou Jiraiya, apontando para uma seção do pergaminho. Os métodos descritos no pergaminho eram em sua maioria simples, mas algumas partes foram escritas na lógica peculiar dos sapos, tornando-as difíceis de compreender. Fukazaku esclareceu pacientemente cada uma das dúvidas de Jiraiya e em pouco tempo, Jiraiya já dominava completamente a matéria. De acordo com este pergaminho, a energia natural é a fonte dos chakras. Perguntou Jiraiya. Isso mesmo, confirmou Fukazaku com um aceno de cabeça. Na história original, dizia-se que Kaguya Otsutsuki obteve chakra ao consumir o fruto da árvore divina, tornando-se a progenitora do chakra. Estritamente falando, o chakra nasceu da energia natural. Quando Kaguya chegou à Terra, ela não tinha controle sobre o chakra. Se o chakra e a energia natural têm a mesma origem, não deveria ser relativamente fácil fundir os dois? Perguntou Jiraiya novamente. Embora compartilhem a mesma origem, ao longo do tempo se tornaram duas energias completamente diferentes. Fundi-las está longe de ser simples, é um processo difícil e perigoso. Qualquer erro pode prejudicar seus órgãos internos ou, pior, sua vida. Se sentir qualquer anormalidade em seu corpo, pare imediatamente. Forçar a fusão é absolutamente proibido, disse Fukazaku com firmeza. Jiraiya assentiu com a cabeça, compreendendo. Velho, o óleo de sapo está pronto. O pequeno Jiraiya pode tirar a roupa e aplicá-lo agora, disse Shima, usando uma técnica de liberação de vento para trazer um frasco. Jiraiya obedeceu, tirando a roupa antes de abrir o frasco e pegar um punhado de óleo de sapo para esfregar no corpo. O óleo proporcionou uma sensação fresca e calmante em sua pele, ajudando-o a se concentrar com mais facilidade enquanto subia em uma plataforma de pedra. Sentava-se de pernas cruzadas e começava a sentir a energia natural de acordo com as instruções do pergaminho. Embora já conseguisse sentir vagamente a energia natural, seguir os métodos do pergaminho permitiu-lhe percebê-la ainda mais claramente. Quanto mais clara fosse sua percepção da energia natural, mais fácil seria absorvê-la em seu corpo. Isso é realmente uma ajuda incrível, murmurou Jiraiya para si mesmo. A sensação refrescante do óleo de sapo o ajudou a se concentrar totalmente, e suas propriedades aprimoraram sua capacidade de sentir a energia natural. Antes, ele só conseguia sentir vagamente uma presença no ambiente, mas agora percebia claramente a energia onipresente que permeava cada canto do mundo. Parecia que a própria existência deste mundo dependia da energia natural para funcionar. Não admira que os sábios sapos tenham ajudado a Goroma a selar Kaguya. Se Kaguya tivesse tido permissão para absorver toda a energia natural deste mundo, isso teria levado ao seu colapso. À medida que a percepção de Jiraiya se aguçava, ele começou a seguir as instruções do pergaminho para direcionar a energia natural para seu corpo. Velho, quanto tempo você acha que levará para o pequeno Jiraiya sentir a energia natural? Perguntou Shima. Jiraiya tem um talento incrível e é um gênio escolhido. No máximo, eu diria que levará um mês para ele sentir sua energia natural, respondeu Fukazaku após pensar um pouco. Velho, olha, a energia natural ao redor do pequeno Jiraiya já está se concentrando perto dele. Parece que ele já a sentiu e até consegue atraí-la para si. Isso é rápido demais, exclamou Shima surpreso, interrompendo Fukazaku no meio da frase. Capítulo 103. Essa velocidade é simplesmente inacreditável, comentou Fukazaku com a voz embargada pelo choque. Momentos antes, ele havia especulado que mesmo com o talento de Jiraiya, levaria pelo menos um mês para que ele conseguisse sentir a energia natural ao seu redor. No entanto, num piscar de olhos, Jiraiya não só conseguiu senti-la, como também começou a absorvê-la. O progresso rápido era quase sobrenatural. Como esperado de alguém com um corpo sábio, seu talento é monstruoso, murmurou Fukazaku, ainda em êxtase. Nesse ritmo, o pequeno Jiraiya poderá dominar o básico do modo sábio rapidinho, acrescentou Shima, com os olhos arregalados denunciando seu espanto. Se ele conseguir fundir perfeitamente a energia natural com seu chakra, poderá até alcançar esse marco hoje mesmo, ponderou Fukazaku, assentindo. Pouco antes, ele havia alertado Jiraiya sobre os desafios do modo sábio, instando-o a ter paciência e manter a mente firme. Agora parecia que suas preocupações tinham sido completamente desnecessárias. A aptidão de Jiraiya havia superado todas as expectativas. Energia natural começou a se concentrar ao redor de Jiraiya, fundindo-se lentamente ao seu corpo. Ao entrar, ele sentiu uma sensação de formigamento, como uma leve corrente elétrica percorrendo seu corpo. Ele canalizou cuidadosamente seu chakra para envolver a energia natural, seguindo o método descrito no pergaminho. Passo a passo, ele iniciou o intrincado processo de fusão das duas energias. À medida que a fusão progredia, sua pele começou a apresentar características semelhantes às de um sapo, e uma dor aguda e lancinante se espalhou por seu corpo. Fundir perfeitamente essas energias como o pergaminho havia alertado não era uma tarefa fácil. As duas energias resistiam uma à outra, tornando extremamente difícil alcançar o equilíbrio. Uma fusão estável exigia a identificação do ponto de equilíbrio preciso. Uma energia tinha que dominar e suprimir a outra antes que pudessem se fundir adequadamente. Durante esse processo, o corpo de Jiraiya suportou uma tensão tremenda, sua energia física se esgotando rapidamente. O peso sobre seu corpo era imenso, prova de que dominar o modo sábio estava longe de ser fácil. Pequeno Jiraiya, se seu corpo não aguentar, não se esforce demais. Podemos ir devagar, lembrou Fukazaku ao perceber que a pele de Jiraiya começava a se transformar. Sua voz carregava uma nota de preocupação. Ele temia que Jiraiya se esforçasse demais na tentativa de dominar o modo sábio de uma só vez. Forçar a união das duas energias era perigoso. Se o equilíbrio pendesse demais, as forças conflitantes colidiriam violentamente dentro do corpo, podendo danificar os órgãos internos. Pior ainda, se o desequilíbrio se tornasse severo, o praticante poderia ser consumido pela própria natureza, transformando-se em pedra. O modo sábio não era apenas difícil de dominar, era perigoso. Não fique insistindo tanto com ele. Você está distraindo. O pequeno Jiraiya não é tão bobo quanto você era quando começou. Se ele não aguentar, vai parar sozinho, retrucou Shima em voz baixa. Como assim, burro?
Fukazaku respondeu imediatamente indignado. Calma, não quer acabar com o olho roxo de novo, quer? Gamabunta interveio de lado. Estou falando com a sua mãe. Ninguém pediu a sua opinião. Fukazaku disparou antes de dar um tapa em Gamabunta com um movimento rápido da mão. O sapo enorme voou pelos ares como uma pipa sem linha, aterrissando com um estrondo alto. Apesar de seu pequeno tamanho, Fukazaku possuía um imenso chakra sábio. Mandar Gamabunta pelos ares com um único golpe foi brincadeira de criança para ele. Mesmo assim, sabia que logo pagaria por isso. A ira de sua esposa era inevitável. Dar um tapa no filho primeiro foi apenas um pequeno consolo. Enquanto isso, na plataforma elevada, Jiraiya estava sentado de pernas cruzadas, rangendo os dentes enquanto suportava a dor do processo de fusão. Seu corpo tremia violentamente, mas ele se recusava a parar. Com as capacidades regenerativas do corpo sábio, até mesmo danos aos seus órgãos internos poderiam ser rapidamente reparados com chakra suficiente. Parar agora significaria recomeçar do zero, exigindo ainda mais tempo e esforço. Embora tivesse adquirido alguma experiência, encontrar o ponto de equilíbrio novamente não seria tarefa fácil. A força de vontade daquele garoto é inacreditável, comentou Shima, observando a luta de Jiraiya com uma mistura de admiração e preocupação. Sua pele, semelhante à de um sapo, havia se intensificado, e todo o seu corpo tremia sob o esforço. É realmente impressionante. Mesmo com a regeneração do corpo sábio, a dor de cada ferimento permanece tão intensa quanto antes, acrescentou Fukazaku, acenando com a cabeça. Você acha que o pequeno Jiraiya vai conseguir hoje? Perguntou Shima, olhando para o marido. Dominar o modo sábio em um único dia? É uma tarefa incrivelmente difícil. Mas com o talento dele não é impossível, respondeu Fukazaku com um tom que misturava dúvida e esperança. Ao cair da noite, o céu sobre o Monte Myoboku cintilava com incontáveis estrelas. A lua cheia lançava sua luz prateada sobre a terra. Na plataforma de pedra, Jiraiya permanecia sentado com os olhos bem fechados. As transformações em forma de sapo em sua pele começaram a desaparecer. Do amanhecer ao anoitecer, ele suportou uma dor implacável, finalmente estabilizando o ponto de equilíbrio entre as duas energias. Lenta, mas firmemente, ele começou a fundi-las. O pequeno Jiraiya está quase lá, observou Shima, com a voz carregada de entusiasmo. Que talento assustador, murmurou Fukazaku, maravilhado com o progresso de Jiraiya. Como descendentes do grande sábio sapo, Fukazaku e Shima possuíam a habilidade inata de absorver energia natural e convertê-la em chakra sábio sem esforço. Para eles, o modo sábio era algo natural, um dom de sua linhagem. Mas para aqueles sem tais vantagens, aprender a controlar a energia natural exigia anos de treinamento árduo. Os pergaminhos dizem que apenas o sábio dos 6 caminhos e seu irmão dominaram o modo sábio tão rapidamente, comentou Fukazaku em tom reverente. Só mais um pouco. Não posso parar agora, pensou Jiraiya, rangendo os dentes enquanto lutava para manter o delicado equilíbrio. Embora tivesse encontrado o ponto de equilíbrio, ele ainda era instável, e o domínio completo permanecia inatingível. Mesmo com seu corpo sábio, o processo de fusão das duas energias o levou ao limite. Embora agora pudesse criar chakra sábio, a fusão era lenta, frágil e exaustiva. Se interrompida, ele teria que recomeçar. Além disso, entrar no modo sábio dessa forma exigiria um tempo considerável de preparação, e a própria forma seria efêmera devido ao imenso esforço imposto ao seu corpo. Tenho que continuar insistindo, só mais um pouco. Canal Gameplay. Escute áudio novel. Capítulo 104. O Jiraiya da série original provavelmente nunca encontrou o ponto de equilíbrio ideal no modo sábio, o que tornava sua velocidade de ativação excepcionalmente lenta e causava as transformações em forma de sapo em seu corpo. Isso também o sobrecarregava fisicamente. Agora, Jiraiya entendia porque sua versão original não conseguia atingir o modo sábio perfeito. Seu corpo simplesmente não suportava o fardo de alcançar o verdadeiro ponto de equilíbrio. Não fosse pelas terríveis habilidades regenerativas concedidas por seu corpo sábio, ele não teria chegado tão longe, seus órgãos internos teriam se rompido, levando à sua morte há muito tempo. O poder gerado pela fusão e repulsão de duas energias não era extremamente forte, mas era mais do que suficiente para esmagar seus órgãos. Inúmeras vezes, seus órgãos internos e ossos se despedaçaram, apenas para serem instantaneamente reparados graças às capacidades de cura de seu corpo sábio. Com o passar do tempo, as transformações em forma de sapo no corpo de Jiraiya começaram a desaparecer gradualmente. As duas energias dentro dele estavam se fundindo cada vez mais rápido, aproximando-o cada vez mais do verdadeiro ponto de equilíbrio. Passaram-se mais algumas horas até que Jiraiya finalmente o encontrou. A energia natural do mundo exterior e o chakra dentro de seu corpo fundiram-se perfeitamente. A dor que ele sentirá durante todo o processo desapareceu por completo. As transformações em forma de sapo em seu corpo desapareceram num instante, substituídas pelas marcas características de um sábio em seu rosto. Jiraiya se levantou, sentindo um poder percorrer seu corpo como nunca antes. Suas habilidades sensoriais, em particular, haviam se multiplicado várias vezes. Após encontrar o ponto de equilíbrio, ele agora podia absorver facilmente a energia natural e fundi-la com seu chakra, convertendo-a em chakra da sábia. Embora a quantidade de seu chakra não tivesse aumentado, a qualidade havia sofrido uma transformação completa. O poder que continha era várias vezes maior do que antes. Contudo, o chakra sábio era tão potente que impunha um fardo pesado sobre seu corpo. Mesmo com seu corpo sábio, Jiraiya não conseguia manter o modo sábio por muito tempo. Com base em sua força física atual, Jiraiya estimou que ele poderia manter o modo sábio por no máximo 5 minutos. Depois disso, o chakra sábio começaria a danificar seu corpo, forçando-o a desativá-lo. É claro que essa limitação se devia à sua falta de familiaridade com a energia. Com o tempo, à medida que seu corpo se adaptasse, ele tinha certeza de que a duração aumentaria. Além disso, embora seu corpo sábio estivesse totalmente desperto, Jiraiya ainda era jovem. Conforme envelhecesse, seu corpo sábio continuaria a se desenvolver e se fortalecer. Então, este é o modo sábio, murmurou Jiraiya com um sorriso, maravilhado com o imenso poder que possuía. Com o pensamento, ele desativou o modo sábio, interrompendo a absorção de energia natural.
Modo sábio. Com um grito, Jiraiya juntou as mãos. As marcas do sábio reapareceram em seu rosto enquanto ele absorvia grandes quantidades de energia natural, fundindo-as perfeitamente com seu chakra para formar o chakra do sábio. Em apenas um segundo, ele entrou novamente no modo sábio. Como eu imaginava, encontrar o ponto de equilíbrio ideal me permite ativar o modo sábio instantaneamente, disse Jiraiya, assentindo com satisfação enquanto desativava mais uma vez. Fukazaku-sama, isso significa que eu consegui? Jiraiya se virou para Fukazaku em busca de confirmação. Sem dúvida. Fukazaku ficou completamente estupefato com a capacidade de Jiraiya de entrar no modo sábio em meros segundos. Isso é incrível. Agora, por favor, me ensinem algumas técnicas sábias, disse Jiraiya aos dois sapos anciãos. Tendo dominado o uso do chakra sábio, Jiraiya estava agora qualificado para aprender as técnicas sábias. Na verdade, muitos ninjutsus comuns podiam ser potencializados pelo chakra sábio, transformando-os naturalmente em técnicas sábias. Contudo, tais técnicas não eram consideradas verdadeiras técnicas sábias, eram mais como ninjutsus aprimorados. As verdadeiras técnicas de sabedoria exigiam domínio do chakra da sabedoria para liberar todo o seu potencial. Claro, disse Fukazaku com um aceno de cabeça, invocando 2 pergaminhos e entregando-os a Jiraiya. Os pergaminhos continham 2 técnicas sábias extremamente poderosas. A primeira foi uma técnica sábia de liberação de fogo de rank S, banho de óleo fervente. Este era um jutsu composto que exigia o esforço combinado de Fukazaku, Shima e Jiraiya para ser executado. Este jutsu de liberação de fogo pode ser considerado o ápice das técnicas de fogo. Uma vez ativado, as chamas atingem temperaturas comparáveis à superfície do sol, capazes de incinerar tudo em seu caminho. No entanto, dominar tal técnica não era tarefa fácil, dada sua dependência da sincronização perfeita entre os 3 usuários. Jiraiya precisava retornar frequentemente ao Monte Myobuku para treinar. A segunda técnica sábia, detalhada no outro pergaminho, era Senbon de agulha de cabelo. Ela possuía velocidade e alcance incomparáveis, tornando-a quase impossível de esquivar. Na série original, essa era uma das técnicas ofensivas mais rápidas e de maior alcance de Jiraiya. Não vamos perder tempo, Fukazaku-sama, Shima-sama, vamos começar o treinamento para o banho de óleo fervente imediatamente, disse Jiraiya ansiosamente após ler as instruções. Assim que dominasse essa técnica sábia, ele possuiria uma arma poderosa o suficiente para derrotar oponentes de nível Kage. As chamas da arte sábia, banho de óleo fervente eram tão escaldantes que até mesmo o ninja mais forte, de nível Kage, seria reduzido a cinzas. Incapaz de resistir a temperaturas tão extremas, o jutsu exigia que Jiraiya fornecesse o óleo, Fukazaku contribuísse com o fogo e Shima com o vento. Juntas, as 3 forças se combinaram para formar um poderoso estilo fogo. Após assinar um contrato de invocação com Fukazaku e Shima, Jiraiya começou a treinar com eles para sincronizar seus esforços. Velho, pode ir mais devagar quando soltar o fogo? Você está incendiando o óleo do Jiraiya antes que eu tenha preparado a liberação de vento. Shima repreendeu Fukazaku. Você que é lento. Não pode acelerar a liberação de vento? Retrucou Fukazaku. Mestres, por favor, não discutam, interrompeu Jiraiya com um tom de exasperação. Já fazia mais de um mês que eles haviam começado o treinamento para o banho de óleo fervente, mas ainda não tinham conseguido executar a técnica com sucesso. Jiraiya percebeu então que dominar esse jutsu era ainda mais difícil do que aprender o modo sábio. A sincronização necessária para fundir as 3 energias era tão precisa que até o menor erro fazia a técnica falhar. Capítulo 105. A arte sábia, banho de óleo fervente era incrivelmente poderosa, e dominá-la não seria fácil. Jiraiya já havia se preparado mentalmente para o desafio. Por ora, com a Segunda Grande Guerra Ninja ainda por começar, ele tinha bastante tempo para treinar no Monte Myobuku. Ele começara a compreender os fundamentos dessa arte sábia de liberação de fogo e sentia-se confiante de que um pouco mais de tempo seria suficiente para dominá-la completamente. Assim que eu voltar para a vila, preciso encontrar um jeito de obter o jutsu clones das sombras múltiplas, pensou Jiraiya. Atualmente seu corpo principal estava treinando com Fukazaku e Shima para dominar a liberação de fogo, banho de óleo fervente. Enquanto isso, um clone de suas sombras praticava a arte sábia, Senbon de agulha de cabelo. Quando um clone das sombras se dispersa, sua experiência acumulada retorna ao corpo principal. Portanto, se o clone pudesse dominar o Senbon da agulha de cabelo, o próprio Jiraiya também obteria esse domínio. No entanto, o progresso era lento com apenas um clone das sombras. A capacidade do clone de suportar e treinar com o chakra sábio era limitada, tornando o avanço do Senbon agulha de cabelo frustrantemente lento. Os clones das sombras podiam entrar no modo sábio, mas apenas por um breve período em comparação com o corpo principal. O clone entrava em colapso após 2 minutos, incapaz de suportar a tensão do chakra sábio por mais tempo. Essa limitação dificultava o rápido aprendizado da técnica. Se eu conseguisse aprender o jutsu de clones múltiplos, poderia criar mais clones para treinar simultaneamente com o Senbon da agulha de cabelo, reduzindo significativamente o tempo necessário para dominá-lo, refletiu Jiraiya. Ainda lhe deviam contribuições não pagas pela vila. Jiraiya decidiu que, ao retornar, pediria a Hiruzen Sarutobi o método para aprender o jutsu clones das sombras múltiplas. Dadas as suas contribuições para a vila, ele tinha certeza de que o merecia. Jiraiya, vá com calma com esse jato de óleo. Minha esposa está ficando mais velha e não consegue acompanhar o ritmo, aconselhou Fukazaku após analisar o fracasso anterior. A tentativa anterior havia falhado porque Jiraiya e Fukazaku liberaram o óleo e o fogo muito rapidamente, impedindo que o modo vento de Shima sincronizasse a tempo. Acenando com a cabeça, Jiraiya preparou-se para outra tentativa. Fazendo selos de mão, canalizou o chakra sábio para produzir óleo, que cuspiu numa onda gigantesca. Simultaneamente, Fukazaku liberou a liberação de fogo, incendiando o óleo num instante.
Ao mesmo tempo, Shima liberou uma poderosa rajada de vento pela boca. O óleo incendiou-se num fogo intenso, e o vento forte alimentou as chamas, aumentando rapidamente a temperatura. A paisagem ao redor ficou com um tom laranja flamejante à medida que o calor se tornava insuportável. A água de um lago próximo evaporou visivelmente, e até mesmo a cachoeira que alimentava o lago parou de fluir, pois sua fonte se transformou em vapor. Após repetidas tentativas, Jiraiya e os dois sábios sapos finalmente conseguiram alcançar um domínio preliminar da arte sábia, banho de óleo fervente. Até mesmo Jiraiya, que estava executando o jutsu, sentiu sua pele arder devido ao calor intenso. Como era de se esperar de uma das técnicas de liberação de fogo mais poderosas da história da Vila da Folha, o poder é realmente notável, comentou Jiraiya, satisfeito ao observar as consequências. O lago estava quase seco, e o solo ao redor não só estava rachado, como também vitrificado, enquanto lava derretida escorria de áreas ricas em rocha. Essa foi apenas a tentativa inicial. Com mais treinamento, eles poderiam refinar e aprimorar a técnica. Os três ainda não haviam alcançado a sincronização perfeita, e se conseguissem integrar totalmente suas habilidades, o poder do banho de óleo fervente aumentaria exponencialmente. Jiraiya, você se lembra daquela sensação de antes? Perguntou Fukazaku. Jiraiya assentiu com a cabeça. Sim, entendi. O banho de óleo fervente ainda tem muito potencial. Se conseguirmos liberar todo o seu poder, a água daquele lago poderá evaporar instantaneamente e a terra ao redor poderá ser transformada em lava derretida, acrescentou Shima. Enquanto suas palavras se dissipavam, uma chuva fina começou a cair. A água evaporada havia subido até as nuvens, condensado e retornado em forma de gotas de chuva. Fuku-chan, já que dominamos o banho de óleo fervente, vamos arranjar um tempo para treinar o Jiraiya no cântico de confronto dos sapos, propôs Shima. O cântico do confronto dos sapos era um genjutsu extremamente poderoso, rivalizando até mesmo com as técnicas do Mangekyou Sharingan do clã Uchiha como Tsukuyomi. Na história original, Jiraiya usou esse genjutsu com os dois sábios sapos contra Pen, derrotando instantaneamente 3 dos 6 caminhos de Pen. O cântico do confronto dos sapos era uma das técnicas de genjutsu mais poderosas do Monte Myoboku. Se um inimigo fosse exposto ao cântico por tempo suficiente, seu espírito ficaria preso em um reino de genjutsu, aprisionado por 4 sapos enormes com a imagem da divindade imóvel. Uma vez selado, o inimigo ficaria completamente indefeso. O que tornava esse genjutsu verdadeiramente temível era sua capacidade de distorcer o espaço, tornando-o inevitável, irresistível e impossível de refletir ou neutralizar. O corpo e o espírito do inimigo ficariam imobilizados. Diferentemente do genjutsu típico, onde as vítimas podiam reter alguma capacidade cognitiva para tentar escapar, o cântico de confronto do sapo não oferecia tal oportunidade. No entanto, essa técnica tinha uma desvantagem significativa. O processo de ativação do encantamento expunha a localização do usuário, e era necessário um certo tempo para aprisionar o alvo no espaço do genjutsu. Isso a tornava vulnerável a interrupções, exigindo a coordenação entre múltiplos usuários para o sucesso. Na história original, Naruto não conseguiu utilizar essa técnica durante sua batalha contra Pen porque ele e os dois sábios não tinham coordenação suficiente. Como resultado, os dois sábios foram derrotados pelo Uchiha Tensei de Pen antes que pudessem completar o encantamento. Jiraiya ficou profundamente intrigado com o poder dessa técnica. Quando Shima lhe entregou o pergaminho com os detalhes do cântico de confronto com os sapos, ele o pegou avidamente e começou a estudá-lo com grande interesse. Capítulo 106. Na história original, Jiraiya não era habilidoso em genjutsu, embora fosse excelente em quebrá-lo. Contudo, enquanto Jiraiya estudava o método de treinamento descrito no pergaminho, ele o achou surpreendentemente fácil de entender. Não parecia tão difícil quanto ele esperava, e ele estava confiante de que poderia dominá-lo. O cântico do confronto dos sapos era uma das principais técnicas de senjutsu do Monte Myoboku, um genjutsu único desenvolvido pelo grande sábio sapo. Sua execução exigia uma sequência específica de símbolos e harmonia do canto dos sapos. Dominar o cântico de confronto dos sapos Jiraiya exige um alto nível de talento em genjutsu, explicou Fukazaku. Esses ritmos e melodias foram compostos pelo grande sábio sapo com base na ressonância do nosso campo sonoro de sapo. É praticamente impossível para um humano produzir esses sons. Não se esforce demais se não conseguir. Se você não conseguir dominar isso, acrescentou Shima, podemos praticar a sincronização dos nossos modos de senjutsu. Dessa forma, quando executarmos o cântico de confronto do sapo, você poderá se mover conosco sem interromper a técnica. Os dois sábios acreditavam claramente que as chances de Jiraiya dominar o cântico eram mínimas. Na história original, o modo senjutsu de Naruto era independente dos dois sapos, o que abriu uma brecha para caminho deva explorar. Não se preocupe. Acho que consigo dar conta se dedicar tempo suficiente ao treinamento, respondeu Jiraiya com confiança. Embora o cântico tenha sido de fato concebido para sapos, tornando difícil para os humanos replicá-lo, Jiraiya tinha um sistema a seu favor. Se ele não conseguisse produzir as melodias necessárias, seu sistema, sempre sintonizado com suas necessidades, provavelmente encontraria uma solução. Se Jiraiya conseguisse aprender a reproduzir o cântico, os três poderiam sincronizar seus esforços e lançar o genjutsu quase instantaneamente, puxando os inimigos para o espaço ilusório em meros instantes. Bem, Jiraiya, se você conseguir dominar isso, seria o ideal, disse Fukazaku. Dominar o cântico de confronto com os sapos em pouco tempo, no entanto, era irrealista. Somado ao seu recente árduo treinamento no banho de óleo fervente, Jiraiya já estava exausto. Ele decidiu fazer uma pausa e esperar pela próxima recompensa do sistema, na esperança de que isso o ajudasse a dominar o cântico. Ele vinha treinando no Monte Myoboku há algum tempo, e a próxima recompensa do sistema estava a apenas alguns dias de distância. Após um breve descanso no Monte Myoboku, Jiraiya liberou seu clone das sombras e retornou ao mundo ninja. Ao chegar em casa, percebeu que já era quase meio-dia.
Tsunade provavelmente chegaria em breve com o almoço, então planejou comer, relaxar um pouco e depois visitar o escritório do Hokage para solicitar o método de treinamento da técnica de clones das sombras múltiplas. Não demorou muito para Tsunade chegar, carregando uma lancheira. Tenho ótimas notícias. Dominei uma técnica de senjutsu hoje, exclamou Jiraiya, puxando Tsunade para seus braços com um largo sorriso no rosto. Então, mereço uma recompensa no almoço hoje, acrescentou ele em tom de brincadeira. Devido ao seu intenso treinamento no Monte Myoboku, ele vinha passando muito menos tempo com Tsunade ultimamente. Ele planejava compensar isso hoje. Você já domina o senjutsu? Perguntou Tsunade, com os olhos arregalados de espanto. Tendo treinado ocasionalmente na floresta Shikotsu, onde residia um sábio, Tsunade compreendia o quão desafiador era o senjutsu. A única coisa que me impulsiona é a ideia de te ver com mais frequência, disse Jiraiya com um sorriso. Quanto mais cedo eu dominar o senjutsu, mais cedo poderei passar mais tempo com você. Todos os dias no Monte Myoboku, eu me esforço ao máximo, até quase o colapso. Mas sempre que penso em você, encontro forças para continuar. Tsunade ficou profundamente comovida com as palavras dele. Com o coração transbordando de ternura, ela o abraçou pelo pescoço e o beijou. Depois de um tempo, eles se separaram. Que tipo de recompensa você está buscando? Perguntou Tsunade. Jiraiya se aproximou e sussurrou em seu ouvido. O rosto de Tsunade ficou vermelho como um tomate. Ela havia lido mangás suficientes de Jiraiya para entender exatamente o que ele queria dizer. Tudo bem. Depois do almoço respondeu ela, assentindo timidamente. A concordância dela deixou Jiraiya radiante. Ele terminou rapidamente o almoço e levou Tsunade para o quarto, onde criou uma barreira para garantir privacidade. Após uma competição acirrada entre as duas, Tsunade acabou por admitir a derrota. Após o tempo que passaram juntos, Jiraiya perguntou, houve alguma missão do sensei ultimamente? Durante seu tempo no Monte Myoboku, Jiraiya não informou Hiruzen Sarutobi sobre seu treinamento em senjutsu, dizendo apenas que precisava praticar uma técnica secreta. Como resultado, ele não havia recebido nenhuma missão recentemente e não tinha certeza se suas equipes Zanbu haviam recebido alguma tarefa. Ele queria avaliar quando a Segunda Grande Guerra Ninja poderia se intensificar. Se Konoha começasse a atacar o país da chuva, ele não conseguiria ficar no Monte Myoboku por muito mais tempo. Recentemente, o sensei enviou nossa equipe em algumas missões para escoltar suprimentos até a fronteira da chuva, mas não houve nenhuma batalha, respondeu Tsunade. O fato de Konoha ter começado a transportar suprimentos para a fronteira significava que eles estavam se preparando para uma invasão em grande escala da Terra da Chuva. Como diz o ditado, um exército marcha sobre o estômago. Garantir uma linha de suprimentos constante é crucial para vencer uma guerra. A Segunda Grande Guerra Ninja estava prestes a eclodir, e Jiraiya viu nisso uma oportunidade para ganhar fama e mérito. Após passar mais algum tempo com Tsunade, Jiraiya foi ao escritório do Hokage para solicitar a técnica de clones das sombras múltiplas. Enquanto isso, Tsunade retornou ao complexo do clã Senju para continuar seu treinamento. Com a guerra iminente, todos os ninjas de Konoha faziam tudo o que podiam para se tornarem mais fortes. Capítulo 107. Konoha estava agora envolta em uma atmosfera tensa. Enquanto Jiraiya se dirigia ao escritório do Hokage, não havia um único ninja ocioso por perto. Todos estavam treinando incansavelmente. Toda guerra trazia baixas. Ninguém queria ser o que morria. Mas ao mesmo tempo, muitos buscavam obter glória durante a guerra, na esperança de chamar a atenção da liderança de Konoha. Aqueles que se destacassem poderiam receber recursos e incentivos em abundância, elevando seu status. Para alguns, a guerra foi uma oportunidade. Em tempos de paz, obter tal reconhecimento e recursos era quase impossível. Mas em tempos de guerra, ao matar inimigos suficientes, eles podiam trocar seus méritos pelo que desejavam e reescrever seus destinos. No entanto, para muitos outros, especialmente os ninjas nascidos civis, a guerra era aterrorizante. Diferentemente dos ninjas de clã, eles não possuíam força comparável. Uma vez no campo de batalha, a maioria estava praticamente morta, com apenas alguns poucos conseguindo sobreviver e prosperar. Todas as guerras causaram enormes perdas de vidas, e a maioria dos que morreram eram ninjas civis. Mas por mais que temessem a guerra, eles eram ninjas. Quando a liderança da aldeia deu as ordens, eles não tiveram escolha a não ser marchar para o campo de batalha. Recusar não era uma opção. Qualquer um que desobedecesse seria rotulado como um ninja renegado, caçado pelas forças de elite de Konoha e provavelmente teria um fim ainda mais rápido. Boa tarde, Jiraiya-sama. Jiraiya-sama, você é meu ídolo. Posso ter seu autógrafo? Vou me esforçar muito para me tornar um ninja como você um dia. Caminhando pelas ruas, Jiraiya foi recebido por civis e ninjas entusiasmados. Graças aos esforços de Hiruzen Sarutobi para construir sua reputação, Jiraiya tornou-se uma figura reverenciada entre os ninjas de baixa patente e os civis. Se ele conseguisse alcançar feitos e prestígios suficientes durante a Segunda Grande Guerra Ninja, e se Hiruzen optasse por renunciar, o cargo de Hokage provavelmente estaria ao seu alcance. Jiraiya retribuía cada cumprimento com um sorriso caloroso e um aceno de cabeça. Para se tornar Hokage, ele precisava do apoio do povo. Dui-san, por que você parece tão triste hoje? Em meio à multidão, Jiraiya avistou Might Dui, vestido com seu característico macacão verde. No entanto, o homem parecia incomumente abatido, um contraste gritante com seu espírito normalmente vibrante. A cena surpreendeu Jiraiya. Jiraiya-sama, eu sou um fracasso. Falhei no exame Chunin de novo. Ao ouvir a pergunta de Jiraiya, Might Dui ergueu o olhar com lágrimas escorrendo pelo rosto, a voz embargada pela tristeza. Como Konoha não tinha aliados formais no momento, a vila havia relaxado os requisitos para o exame Chunin. Qualquer genin que se considerasse pronto para o posto de Chunin poderia solicitar a realização do exame, desde que fosse aprovado em um teste escrito preliminar. Os exames Chunin conjuntos, realizados por várias vilas e concebidos para demonstrar sua força, só se tornaram comuns após a Terceira Grande Guerra Ninja e a assinatura dos acordos de aliança. Com base na avaliação de Jiraiya, o treinamento implacável de Might Dui provavelmente o capacitou a abrir o quarto portão. Ele certamente
certamente era forte o suficiente para ser um Chunin. No entanto, seu fracasso se deveu, sem dúvida, à parte escrita do exame. Sem ser aprovado nessa etapa, ele sequer pôde prosseguir para a avaliação prática. Na linha temporal original, Might Dui nunca ascendeu além do posto de Genin, simplesmente porque nunca conseguiu passar no exame escrito. A prova escrita enfatizou a compreensão da vontade do fogo, uma filosofia fundamental de Konoha. Sem demonstrar um profundo domínio desse conceito, não seria possível avançar no processo de exame. Dui-san, a juventude é ilimitada. Como você pode deixar um revés te abalar? Sua juventude está apenas começando. Ela precisa rugir. Eu acredito que você se tornará a fera de Konoha um dia. Jiraiya encorajou Might Dui com um sorriso confiante. Ele valorizava o potencial de Dui e o via como alguém que valia a pena desenvolver. Jiraiya-sama, você tem toda a razão. Minha juventude está apenas começando. Como eu poderia deixá-la se esvair agora? Continuarei treinando e me esforçarei para me tornar um ninja tão grandioso quanto você um dia. O ânimo de Might Dui se reacendeu instantaneamente. Ele saltou no ar, deu uma cambalhota e começou a correr, apoiando-se nas mãos, transbordando energia. Dui-san, eu realmente acredito que você se tornará um ninja extraordinário. Jiraiya sorriu enquanto observava a figura de Dui desaparecer na distância. Dito isso, ele continuou seu caminho até o escritório do Hokage. Ao entrar, Jiraiya se deparou com Hiruzen Sarutobi, cercado por pilhas de documentos, usando clone sombra para lidar com a carga de trabalho. Sensei, você não pode continuar trabalhando assim. Precisa fazer uma pausa de vez em quando. O ar estava impregnado com o cheiro de tabaco, o que deixou Jiraiya desconfortável. Jiraiya, eu também não quero trabalhar tanto, mas a vila tem muitos assuntos urgentes para resolver. Não tenho escolha. Como está seu treinamento no Monte Myobuku? Hiruzen sorriu afetuosamente para seu aluno. Dominei a técnica em que estava trabalhando. Não preciso mais visitar o Monte Myobuku com tanta frequência, respondeu Jiraiya. Que bom ouvir isso. A vila está com uma grave falta de pessoal no momento, especialmente quando se trata de ninjas do seu calibre. Por enquanto vou te designar algumas missões. Hiruzen soltou uma baforada de fumaça e colocou um documento de lado. Contribuir para a vila sempre foi meu princípio orientador. Com a vila no estado atual, mesmo que você não me designasse missões, eu viria até você para recebê-las, disse Jiraiya com um sorriso. Lembra que você disse isso? Não reclame quando as tarefas começarem a se acumular, brincou Hiruzen. Após uma pausa, ele perguntou. Ouvi dizer que Uzumaki Mito confiou a você as técnicas de selamento do clã Uzumaki. Jiraiya não ficou surpreso. Ele esperava que essa notícia chegasse aos ouvidos de Hiruzen. Ele assentiu. Sim, sensei. Durante minha última visita ao clã Senju, Lady Mito me pediu uma promessa. Eu concordei e, em troca, ela me transmitiu as técnicas de selamento do clã Uzumaki. Que tipo de promessa? Perguntou Hiruzen intrigado. Ela pediu que se eu algum dia encontrasse membros do clã Uzumaki no futuro, eu os ajudasse a encontrar segurança e estabilidade, explicou Jiraiya. Não quebre essa promessa. A confiança que ela depositou em você é significativa. E as técnicas de selamento do clã Uzumaki são incrivelmente poderosas. Certifique-se de estudá-las bem e usá-las da melhor forma. Hiruzen deu uma tragada profunda em seu cachimbo, um leve sorriso surgindo em seu rosto. Ele não fez qualquer tentativa de exigir as técnicas de selamento ou de alertar Jiraiya sobre os perigos de se associar ao clã Uzumaki, demonstrando sua confiança em seu aluno. Capítulo 108. Hiruzen Sarutobi já considerava Jiraiya seu sucessor. Para Jiraiya ter acesso às técnicas de selamento do clã Uzumaki e ficar ainda mais forte, isso era sem dúvida uma excelente notícia. Afinal, a vontade do fogo de Jiraiya ardia intensamente, e seu senso de pertencimento e lealdade à vila era inabalável. Não havia a menor chance de ele fazer algo que prejudicasse os interesses de Konoha. Além disso, havia outro motivo. Se Jiraiya dominasse as técnicas de selamento do clã Uzumaki, isso não significaria que o próprio Hiruzen também teria acesso a elas? Contanto que pedisse a Jiraiya, era improvável que Jiraiya recusasse. Hiruzen sempre teve um profundo interesse nas técnicas de selamento do clã Uzumaki. Durante a invasão de Uzushogakure, os ninjas de Konoha se juntaram ao ataque disfarçados com o objetivo específico de obter essas poderosas técnicas. No entanto, os ninjas Uzumaki previram o perigo e transferiram tanto os membros de seu clã quanto seus pergaminhos mais importantes antecipadamente. Como resultado, após a queda de Uzushogakure, as principais vilas ninjas só conseguiram adquirir algumas técnicas básicas de selamento. As verdadeiramente avançadas permaneceram fora de alcance. Hiruzen sabia há muito tempo que Uzumaki Mito detinha as técnicas de selamento mais poderosas do clã. Mas com a raposa de 9 caudas selada dentro dela, ele não ousaria tentar obtê-las à força, por mais tentador que fosse. Agora que Uzumaki Mito havia gentilmente transmitido essas técnicas a Jiraiya, isso representou uma vantagem inesperada. Significava que o próprio Hiruzen poderia potencialmente aprendê-las no futuro. Na história original, o jutsu de selamento Shiki Fujin de Hiruzen foi aprendido com Kushina Uzumaki, que por sua vez havia sido ensinada por Mito. Kushina viveu com Mito por algum tempo depois de ser levada para Konoha. Sensei, eu quero aprender o Jutsu Clones das Sombras Múltiplas, disse Jiraiya diretamente para Hiruzen. Por que você quer aprender essa técnica? O Jutsu Clones das Sombras Múltiplas consome uma quantidade enorme de chakra quando usado. Se você não for cuidadoso, pode levar à exaustão do chakra e à morte. Quando o segundo Hokage criou essa técnica, ela foi adaptada às suas próprias reservas imensas de chakra. Ele nunca teve a intenção de que ninjas com reservas de chakra baixas a utilizassem. Hiruzen franziu a testa ao responder. Desde que assumiu o cargo, ele havia permitido que alguns ninjas com grande quantidade de chakra treinassem com a técnica, mas, sem exceção, todos morreram de exaustão de chakra. Era por isso que o jutsu era classificado como proibido e estritamente proibido para a maioria dos ninjas de Konoha. Jiraiya era um prodígio que Hiruzen valorizava muito. Ele certamente não queria que Jiraiya experimentasse uma técnica tão perigosa. Se algo acontecesse com Jiraiya, seria uma perda enorme para Konoha.
Sensei, ouvi falar dos perigos deste jutsu, mas minhas reservas de chakra superam em muito as de um jounin típico. Até mesmo os grandes sábios sapo do Monte Myobuku se maravilharam com meu chakra e declararam que possuo o corpo sábio. Jiraiya revelou essa informação, decidindo que não havia mais motivos para esconder sua constituição única. Com sua força atual, ele não temia ser alvo de pesquisas. Mesmo que o próprio Hiruzen o atacasse, Jiraiya estava confiante de que conseguiria escapar ao entrar no modo sábio. O que? Os olhos de Hiruzen se arregalaram em choque. Ele se levantou abruptamente da cadeira, encarando Jiraiya incrédulo. Não sei exatamente o que é o corpo sábio, mas os sábios mais velhos do Monte Myobuku disseram que eu tenho esse tipo de constituição, explicou Jiraiya. Hiruzen e Danzou haviam especulado anteriormente que Jiraiya havia despertado algum tipo de Kekkei Jinkai, dado seu rápido aumento de força. Mas apesar de suas observações prolongadas, Jiraiya nunca demonstrou nenhuma habilidade específica de Kekkei Jinkai, o que os deixou intrigados. Agora que Jiraiya revelou possuir o corpo sábio, tudo fez sentido. O primeiro Hokage, Hashirama Senju, reverenciado como deus dos ninjas, também tinha esse tipo de corpo. Embora grande parte de seu poder viesse de seu domínio da liberação de madeira, o corpo sábio desempenhava um papel indispensável. O choque inicial de Hiruzen rapidamente se transformou em alegria. Com o corpo sábio, Jiraiya tinha o potencial para se tornar uma força incomparável. Mesmo que não alcançasse o nível de Hashirama, ele ainda poderia atingir patamares incríveis e impulsionar Konoha para uma nova era de poder. Ele poderia se tornar um herói lembrado por gerações. Como sensei de Jiraiya, Hiruzen acreditava que seu próprio legado também seria elevado ao lado das conquistas de Jiraiya. Se os grandes sábios sapo reconheceram seu corpo sábio, então não há dúvida. Você está qualificado para treinar no Jutsu Clones das Múltiplas Sombras, disse Hiruzen, reprimindo sua empolgação enquanto se sentava novamente. O corpo sábio era caracterizado por suas vastas reservas de chakra, tornando-o perfeitamente adequado para essa técnica. Hiruzen invocou um pergaminho e o lançou para Jiraiya. Este documento contém as instruções para o Jutsu Clones das Sombras Múltiplas. Uma vez dominado, você está proibido de compartilhá-lo com qualquer outra pessoa sem minha permissão. Não se preocupe, sensei. Eu jamais o repassaria a outros de forma imprudente, assegurou Jiraiya. Ele abriu o pergaminho, memorizou os detalhes da técnica e o colocou de volta sobre a mesa. Você acaba de retornar do seu treinamento no Monte Myobuku. Descanse bem esta noite. Amanhã de manhã, você partirá para concluir esta missão, disse Hiruzen, entregando a Jiraiya outro pergaminho. Jiraiya abriu o envelope e viu que se tratava de uma missão de reconhecimento perto da fronteira. Claramente, Hiruzen estava ciente das excepcionais habilidades sensoriais do corpo sábio. Como ele mesmo dissera, não havia ninguém mais adequado para a tarefa do que Jiraiya. E mais uma coisa, eu venho lhe dizendo para visitar a esposa do seu sensei, mas você ainda não fez. Vá até minha casa e faça-lhe uma visita agora, acrescentou Hiruzen rindo. Fim do vídeo. Seja membro no Patreon ou Telegram e libere agora o acesso antecipado a áudios exclusivos e inéditos. Te espero lá!